Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, segunda-feira, dia 17 de janeiro, vamos iniciar mais uma semana nos colocando sob a bênção e a proteção de Deus, escutando o seu santo evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, os judeus, os fariseus, sempre tinham uma preocupação por aquilo que era externo, por aquilo que eram os seus rituais, as suas práticas religiosas. A observância de alguns rituais eram colocadas acima de qualquer outra coisa. Nesse espírito, nós vamos ver o evangelho de hoje. Os discípulos de João Batista, que eram judeus, e os discípulos dos fariseus, que também eram judeus, eles estavam fazendo jejum. O jejum era uma prática, e ainda é uma prática de observância religiosa, também para nós cristãos. Mas é interessante aqui o questionamento que eles fazem a Jesus. João Batista pregava uma vida austera, uma vida de conversão. O jejum, ele é essa externalização de alguém que se compromete a viver uma vida austera. Ele é um exercício de disciplina, de conversão também. E os fariseus também viviam essa prática por causa da observância da lei. E eles vão questionar Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuam. E Jesus vai dizer, ora, os convidados não podem jejuar na presença do noivo. O noivo é Jesus. Como é que então os seus discípulos vão jejuar na sua presença? Dia haverá em que o noivo será tirado do meio deles, aí eles hão de jejuar. Nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, filhos e filhas de Deus, observamos a prática do jejum em alguns momentos. A igreja nos pede, como observância obrigatória, pelo menos na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Por quê? Porque são momentos fortes em que se tem essa ideia de que o noivo foi tirado do meio. O noivo é Jesus. Nós que estamos na presença de Jesus, não podemos de modo algum deixar de lado essa presença ou pensar em algo que seja maior do que isso. Por isso mesmo que no domingo a igreja ensina, não se pode fazer jejum de modo algum, porque domingo é o dia da ressurreição do Senhor. Domingo é o dia em que nós nos reunimos para estar ao lado do nosso noivo, que é Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala sobre a intenção do nosso coração. Se a nossa intenção é boa, nós precisamos buscar a viver coisas boas, praticar coisas boas. Não adianta trazermos em nossos corações más intenções, más inclinações e simplesmente observarmos as práticas religiosas só por observância, só por cumprir preceito. Não. Jesus quer que vivenciemos
a lei do amor. Jesus quer que o amor seja o fundamento do nosso existir. Por isso, nós desfrutamos da presença do noivo. E sim, nos momentos em que a igreja pede, nós praticamos o exercício do jejum. Porque o jejum, o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, é o do coração arrependido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu